Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, até o versículo 21, de 1 Samuel 1, versículo 1 a 21. Você já deve imaginar do que esse texto fala, ou de quem esse texto fala, né? E aí vocês podem dizer assim, mas eu já ouvi esse texto aí, eu já ouvi essa mensagem, e Deus colocou algumas coisas no meu coração, para que nós possamos aprender com Ana. E eu trouxe um tema para essa mensagem. Eu quero falar o tema antes da gente começar a leitura. O tema é: Deus espera de nós posicionamento. Deus espera de nós um posicionamento. Podemos dizer assim para mim mesmo: Deus espera de mim um posicionamento. Você pode dizer isso? Você acha que essa frase tem a ver? É verdade? Sim ou não? Deus espera isso realmente da gente ou não? E com urgência, né? E com urgência. Deus espera de mim um posicionamento. E esse posicionamento, ele precisa acontecer pautado pelo querer e pela vontade de Deus. Não é simplesmente um posicionamento, mas é um posicionamento pautado no querer e na vontade de Deus. É um posicionamento que venha agradar a Deus. Amém? Stephanie, eu não vou ler tudo, filho, eu vou ler apenas o versículo 5, porque os irmãos já conhecem a história. Só para que a gente adiante aqui o tempo, tá bom? Apenas o versículo 5 diz: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, ou em outra versão, ter cerrado a madre. Apenas aqui. Os irmãos já conhecem toda a história, já conhecem a história. Quando eu leio o versículo 5, apenas para nós introduzirmos o texto de hoje, a mensagem de hoje, quem de nós já não viveu algo semelhante, uma situação parecida no nosso contexto de vida? A gente lutar, a gente fazer, a gente realizar, a gente correr atrás, e parece que todo esforço é em vão. Parece que tudo que a gente realiza não tem sentido. Parece que quanto mais a gente realiza, quanto mais esforço a gente emprega, parece que está sendo em vão todo o nosso trabalho. Quando a gente olha para a vida de Ana, a vida de Ana era mais ou menos assim: uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, porque ela queria muito algo numa determinada área da sua vida, mas nessa determinada área da sua vida não progredia, ela não conseguia obter êxito. Todavia, ela não obtinha êxito, não era por causa dos medicamentos da época, ou por causa da ineficiência da medicina da época, não. O êxito que ela não obtinha era exclusivamente uma ação de Deus na vida dela. Era porque Deus, para aquele momento, para aquela hora, não tinha isso para ela. Só que até então, uma coisa é eu saber a vontade de Deus, e outra coisa é eu viver lutando sem entender a vontade de Deus. Agora, é bem verdade que nós, como cristãos, temos que ter um entendimento de que todas as coisas sobre nós, boas ou ruins, agradável ou desagradável, está no controle de Deus. Lembra lá do capítulo, acho que 8, 20, alguma coisa de Romanos, quando diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Já ouviu isso? Ou seja, a vontade de Deus, ela é soberana. Nós não conseguimos
não conseguimos de forma alguma atropelar a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será realizada, haja o que houver, aconteça o que acontecer. A vontade de Deus vai ser determinada e realizada dentro do querer e da vontade dele. Nem Cristo, o seu filho lá no Getsemane ou lá no Calvário, pôde passar a vontade de Deus, mas no final da sua oração ele diz: seja feita a tua vontade. Percebe? Então nós vivemos momentos assim, que a gente faz, que a gente luta, e as coisas não acontecem. Não vai, porque o propósito de Deus não é para aquele momento, não é para aquela hora. Então eu queria destacar com vocês aqui algumas dificuldades, alguns problemas que Ana enfrentava naquele momento. Primeira situação que ela enfrentava: ela sentia a ausência do favor de Deus na sua vida. Essa era uma circunstância, uma situação que ela sentia, ela estava vivendo com isso, a ausência do favor de Deus. Por quê? Porque a sua madre estava fechada. Deus havia deixado ela estéril. Não foi o homem, não foi a natureza, foi Deus. Então a primeira situação que nós podemos aqui extrair do texto sobre o que Ana estava vivendo naquele momento é a ausência do favor de Deus em sua vida. Segunda situação que nós extraímos do texto aqui sobre a vida de Ana é: Ana não tinha o favor de Deus na sua vida, e o que ela não tinha de favor de Deus, a outra tinha na sua vida. Ou seja, ela era uma das esposas. Lendo o texto, ela era a primeira esposa, e por ela ser estéril, na época dava o direito para o marido ter uma segunda para gerar filhos. Então ela tinha ausência, ela sentia a ausência do favor de Deus. E aí leva-se ao segundo problema, que o que ela não tinha, a outra tinha. Ou seja, é duro quando nós não temos e se esforçamos para ter, e aquele que nem se esforça tanto está tendo. Não é complicado isso? Sim ou não? Ou seja, ela sentia a ausência do favor de Deus, e quem estava do lado dela tinha o favor de Deus. Ou seja, ela sofria duas vezes, por não ter e por ver que quem estava do lado dela tinha o favor de Deus. Terceira circunstância, terceira característica que Ana enfrentava na sua época: tinha alguém dentro da sua casa, do seu lado, que fazia questão de esfregar na cara dela o seu problema. Ela era provocada o tempo inteiro. Ela não tinha o favor de Deus, se sentia assim. Ela se sentia assim, não é que não tinha, ela sentia a ausência do favor de Deus. Ao mesmo tempo ela via o favor de Deus na vida da outra, e a outra que tinha o favor de Deus ainda esfregava na cara dela que ela não era mãe. O texto diz isso, pode ler que você vai ver isso aí. Ou seja, além de não ter, via quem tinha, e quem tinha esnobava dela, caçoava dela, mangava dela. Isso era a situação que ela estava vivendo dentro da sua casa, dentro da sua realidade, do seu contexto. Não era lá fora, era dentro de casa. Quarto, Ana chorava e Ana não comia, diz o texto, versículo número 6. Ana estava dentro de um quadro pré-depressivo, não sei, pode ser isso. Uma mulher que não come, uma mulher triste, tem um problema sério aí, sim ou não? Ela não se sentia com o favor de Deus, ela via o favor de Deus na vida da outra, e a outra ainda esnobava dela, e agora ela está dentro de um quadro terrivelmente angustiado, não comia e não era uma pessoa feliz, era triste, angustiada. Quinto e último, para a gente ir avançar nas características positivas de Ana. Eucana, todos os anos, subia ao templo
para oferecer sacrifícios ao Senhor. O quinto problema que Ana enfrentava era a mesmice, e dentro da mesmice ela percebia que nada acontecia. Você já parou para pensar que algumas vezes a gente já falou em algum momento da vida assim: mas caramba, eu estou nessa campanha, já fiz essa campanha já 3 vezes, eu já fui para o monte, já fiz esse trabalho já 3 vezes, sei lá quantas vezes, 7 dias, 21 dias, sei lá, e parece que está virando uma rotina e nada muda na minha vida. Não sei se com você já aconteceu, mas comigo já. Olha, eu estou indo na igreja, estou fazendo, estou realizando, e parece que nada acontece, nada muda. Já está virando uma rotina desgastante. Já está virando uma rotina para cumprir tabela. Essa era a realidade de Ana. Ano após ano ela subia, e a vida dela continuava sendo sempre a mesma. Sempre a mesma. Agora, vamos dar uma olhadinha sobre como, ou de que maneira, algumas coisas podem mudar na nossa vida. Porque na verdade, ainda que Deus tenha cerrado a madre dela, tenha trazido a ela a essa situação não resume a sua vida toda. Essa situação não resume o seu viver inteiro, completo. Tudo tem um ciclo de começo e de final. Tudo na vida tem um começo e tem um final, tem um término. Não diz o texto lá em Salmos, capítulo 30, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã? Ou seja, os ciclos, as dificuldades, ela não é para a vida toda. Agora, dentro das dificuldades, nossa, existe um processo que nós somos exigidos a ter um posicionamento. Dentro das dificuldades nossas, Deus requer. Eu imagino Deus olhando para nós assim, sabe, distante assim, observando e desejando uma ação nossa, uma atitude nossa que venha trocar a chave. Trocar a chave, sabe assim, virar a chave. Deus fica olhando, e o chicote está estralando, como diz o maranhense, a peia está vindo, mas parece que a gente está acomodado. Lembra lá do povo de Jerusalém? 70 anos, eles se acostumaram a viver no meio dos escombros, e Deus aguardando ansiosamente alguém que se levantasse para mudar a realidade daquela situação. Ninguém se levantava. E aí é um grande problema quando nós nos acostumamos a viver assim. Não é à toa que Paulo vai dizer lá no capítulo 12, está vindo agora aqui, lá no capítulo 12, versículo 2: mas não vos conformeis com este mundo ou com esse século, mas buscai a renovação pela vossa mente. Quando a gente está vivendo uma situação muito complicada, obrigado Roberto, muito complexa, Deus espera de nós um mudar de chave, um posicionamento, uma atitude nossa, que venha nos direcionar de forma diferente. Que a gente saia do molde que a situação está nos deixando, que nós saiamos do quadrado, sabe, que a situação está nos levando. Ana nos tem uma lição para este dia. Vivendo todo esse quadro de adversidade, Ana chega um momento que ela troca, que ela vira a chavinha da sua vida. Primeira atitude de Ana, que nos chama a atenção aqui, primeira atitude de Ana está no versículo 12. Porque no versículo de número 8, diz que, deixa eu só achar aqui, versículo de número 8, diz que Ana, versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que não estás de coração? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quando eu leio esse texto aqui, eu entendo Ana sempre
perturbando o seu marido, trazendo uma reclamação ao seu esposo. Sim ou não? Quando eu leio esse versículo, eu percebo aqui que Ana estava lá. Olha, eu sou infeliz porque eu não consigo gerar filho, porque eu não posso gerar filho, e eu não sei o que, olha, precisamos fazer alguma coisa, e nada acontecia. Ana estava sempre reclamando para o marido. Mas no versículo de número 12, Ana troca a chave, e diz o texto no versículo 12, lá no finalzinho, mas eu vou ler inteiro: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Para quê? Primeira ação que Ana teve, André, para mudar a chave, foi deixar de reclamar para o outro e começar agora a falar com Deus. Se nós queremos mudar a chave da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos que parar de usar a internet como meio de desabafo. Se a gente quer mudar a chave da nossa vida, nós temos que começar a não abrir a boca para qualquer pessoa sobre os nossos problemas. Não que algumas pessoas não sejam importantes e não devam nos ouvir, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que entender uma coisa: temos alguém que nos ouve e que nos conhece por detalhe e que pode sanar, realizar e cumprir aquilo que deseja o meu e o seu coração. Ana deixou de falar no âmbito horizontal e começou agora a falar no âmbito vertical, falar com Deus, realizar a sua fala direcionada para Deus. Há uma necessidade da igreja hoje. Falar com Deus ainda é o meio mais importante de relacionamento da igreja. Orar, falar com Deus, vir para as orações é o meio mais importante de relacionamento da igreja com o seu Senhor. Vamos deixar de reclamar uns para com os outros. Vamos deixar de dar com a língua nos dentes um para com os outros e começar a falar com Deus: Senhor, Tu és o dono da igreja, Tu és o meu dono, Tu és o dono do meu casamento, da minha família, Tu és o dono de tudo isso que está na minha vida, nas minhas mãos, tudo que eu tenho de responsabilidade, Tu és o dono. Fale para Deus, realize a tua conversa com Deus. A nossa vida mudará a chave quando a gente deixar de falar para o outro e começar a falar para Deus. O Salmo de número 50, versículo 15 diz: e clame a mim no dia da angústia, e o livrarei, e você me honrará. No dia da sua angústia, clame ao Senhor. No dia da tua dificuldade, clame, ore, fale com Deus. O Salmo de número 60, versículo 11 diz: dar-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Não tem socorro mais preciso do que o socorro de Deus. E o socorro de Deus vem quando nós nos prostramos diante dEle, em oração, em súplica, em pedidos. Nós temos um Deus que nos ouve. Ana entendeu isso. Vou deixar de questionar, vou deixar de dizer que o médico está não sei o que, que é erro do médico, que é não sei o que é o medicamento. Comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor, se derrame na presença de Deus e você verá que a chavinha vai ser mudada e as coisas começarão a mudar de rumo. Jeremias 33:3, o tão famoso texto: clama a mim e eu lhe responderei, e eu anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, o que tu não está entendendo, você vai começar a entender através da oração. O que você não sabe, você vai começar a saber através da oração. O que você não tem ciência, através da oração você vai ter ciência, porque Deus vai mostrar a você a vontade dEle. Correndo. Segunda lição, ou segunda atitude de Ana, que o texto vai dizer,
é que lá no versículo 7, ela não abandonou a casa do Senhor. O texto diz que ela, ano após ano, mesmo angustiada, rotineira, ela nunca abandonou a casa do Senhor. Hoje vivemos um momento que parece que esse ajuntamento aqui não é mais importante para algumas pessoas. E eu louvo a Deus pelo número hoje expressivo de pessoas aqui hoje nesse culto de domingo. Nós temos entendido que tem coisas que só acontecem nesse ajuntamento, nessa comunhão, nesse convívio. Eu não tenho dúvida quando eu olho para a vida do salmista, lá no capítulo 122, que ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei qual é o mistério de tudo isso, mas há um mistério desse ajuntamento, há um mistério nesse grupo, nesse conjunto de pessoas que vem com uma finalidade única de adorar o Deus verdadeiro. Há um mistério nisso, quando a gente se junta e vem para cá, e o louvor, e a adoração, aleluia, e o quebrantamento é sempre na frente, diante do Deus único e poderoso da nossa vida. Ana não abandonou o templo, a casa de Deus. Ei, querido e querida, observe isso. Nenhum dos problemas, ou do maior problema que nós estejamos vivendo, pode ou deve nos distanciar dessa comunhão, desse ajuntamento. Não permita-se que as dificuldades da vida te impeçam de estar na comunhão dos irmãos. Não permita que qualquer conversinha te distancie desse ajuntamento. Não permita que um olhar meio torto te tire dessa comunhão. Jesus é a razão desse ajuntamento. Esse ajuntamento aqui, a razão dele não é do pastor da igreja. O ajuntamento aqui, a razão não é do presidente da igreja. Esse ajuntamento aqui, a razão dele é o sacrifício lá no Calvário. Foi lá que Jesus sonhou que esse ajuntamento seria possível. Não permita que nada tire a tua estadia aqui. Isso é importante. Mas eu não estou muito bem, não importa. Quem já não veio doente e saiu curado? Quem já não veio para cá angustiado e saiu bem leve? Quem já não veio para cá bicudo e voltou todo sem bico? Quem já não veio para cá todo cheio de problema, né? Cheio de insatisfações, de crítica, e saiu com a cabeça diferente? Por quê? Porque aqui nesse ajuntamento tem um trabalhar do Espírito Santo, porque aqui todos se unem, todos se juntam para glorificar e exaltar o nome do Cristo vivo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Lembra lá do Salmo 27, versículo 4? Quando Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor. O que ele pediu? Que eu possa, e que eu procure, que eu esteja, e que eu possa viver na casa do Senhor. Isso é importante, irmãos. Não se permita distanciar desse ajuntamento. Terceira atitude de Ana correndo aqui. Ela fez, dentro do processo de dificuldade dela, ela começou a orar. Ela não abandonou a comunhão, a casa do Senhor. E dentro do processo que era adverso, ela faz um voto. Ela faz um voto. E aí eu estava me perguntando por que Ana fez um voto. Porque na verdade, há uma dificuldade quando o voto vem de cima para baixo. Quando eu aqui digo: irmão, se você fizer um voto agora com Deus, de você dar X para receber, isso tem uma dificuldade, tem uma distorção aí. Mas o voto, quando ele vem de mim para Deus, tem uma importância. Por quê? Porque o voto, ele representa a atitude do coração de quem faz. O voto representa a atitude do coração de quem faz. Então Ana, dentro do processo de angústia,
de esquecida, de abandonada, ela faz um voto ao Senhor. E é interessante que ela ao fazer o voto, ela fala algo para Deus. Ela fala algo para Deus. Se o Senhor me der um filho, se o Senhor me deres um filho, eu vou te devolver. Percebe como a intenção do coração dela foi manifesta no voto? Ela queria apenas ter um filho. Não importa o que o filho dela, não importava o que o filho dela seria, se estaria com ela ou não. Ela disse: se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu. Ela reconhece que aquele voto que ela faz naquele momento, era um voto não de provar para alguém alguma coisa, entende? Não um voto para manifestar uma arrogância, porque está vendo, eu provei, eu fui capaz. Não. Ela queria apenas que o seu voto fosse motivo de glorificação a Deus. Vem cá. Você já percebeu que normalmente os nossos votos são para massageio ou para elevação do nosso ego? Você já percebeu? Mas o voto de Ana não. O voto de Ana foi: ó Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver, eu vou te entregar. Porque o que de fato eu quero é poder glorificar a Deus com aquilo que do Senhor vem para mim. Faça votos, igreja, mas exprima na tua verbalização o sentido do teu voto. Diga para Deus o real sentido. Para que eu quero esse carro novo? Para que eu quero essa casa nova? Para que eu quero ser um empresário? Ou quem é empresário, por que eu quero ganhar dinheiro? Será que em algum momento da nossa vida, alguma bênção, algum voto que fizemos, tinha alguém lá nas entrelinhas do nosso voto? Será que quando eu começar a ganhar dinheiro como empresário, eu vou pensar nos funcionários? Será que quando Deus me der um carro novo, eu vou começar a olhar para a viuvinha, para a senhorinha que vai a pé para casa? Será que quando Deus me der uma casa nova, eu vou poder deixar alguém sentar lá na mesa para almoçar comigo, para comer uma pizza comigo? Tudo que Deus nos dá é para a glória e honra do seu nome, é para a exaltação do seu nome. O voto de Ana tinha algo expressivo aqui, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Quando a minha madre abrir, ó Deus, me dá um filho, e eu vou te devolver, porque eu reconheço que não vem de mim, mas vem do Senhor. Faça voto, mas expresse nesse voto seu a verdade do seu coração. Ana, dentro da sua angústia, ela expressa, ela faz um voto. Lembra quando Deus fala para Abraão? Abraão, capítulo 12: eu vou te abençoar, e vou te abençoar muito. Mas dentro da multidão de bênçãos que eu vou te dar, seja uma bênção. Ou seja, não esqueça de ser bênçãos. Não esqueça de ser uma pessoa mão aberta. Não esqueça de ser uma pessoa que abençoa as outras pessoas. Eu vou te abençoar, Abraão, mas você também vai ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas. A bênção de Deus, ela não pode nos fazer egoístas. A bênção de... O Ronildo sempre fala aqui, o pastor Ronildo sempre fala isso. Nós não podemos usar da bênção de Deus só para o nosso bel prazer. A bênção de Deus enriquece, mas ela nos enriquece para sermos abençoadores na vida de outras pessoas. Quarto ponto que Ana fez dentro do seu processo de dificuldade. Ana, ela acreditou na palavra do sacerdote. O sacerdote teve um desequilíbrio um pouquinho antes. A teve como embriagada, como louca, sei lá. Mas no versículo 17 e no versículo 18, diz assim, olha o que o texto diz. Eu vou ler só o versículo 17, que já resume o que eu quero dizer para você.
diz assim, depois da oração, está lá quebrantada, ele se confunde com o movimento dos lábios dela, mas aí ele diz o seguinte, olha, no versículo 17, então lhe respondeu Eli, o sacerdote, o pregador, o pastor, o líder, e disse assim, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o desejo do seu coração. Vai-te em paz, e Deus realiza o desejo do seu coração. Ou seja, a quarta lição aqui nos faz entender uma coisa importante que tem sido perdido ao longo dos anos. A palavra que é pregada do altar ainda tem poder. Nós temos que dar veracidade à palavra que está sendo pregada, por mais simples que ela seja, ainda tem poder. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Vai-te em paz, e que Deus realize o desejo do seu coração. E ela disse, amém, eu recebo, eu aceito. Muitas vezes a gente vem para o culto e não está nem aí para a palavra, e nem aí para outras coisas, e nem aí para outros acontecimentos. Ficamos dispersos, alheio ao que está acontecendo, mas Deus está falando algo. Eu lembro de uma situação de uma pastora daqui, uma pastor daqui. Ela disse assim, eu não vou entregar não. Ela disse assim, bem, você viu que hoje não foi legal aquilo? Ele disse, eu não vi porque eu estava adorando a Deus. Percebe? Muitas vezes a gente está num ambiente como esse, Deus está falando, mas porque eu não me identifico com quem está falando, eu logo me fecho, mas Deus não deixa de falar porque você se fechou. A palavra que Eli soltou para Ana, ela pegou e disse, opa, pois o desejo do meu coração é de ser mãe, eu recebo, eu acolho isso, eu trago para mim essa palavra. Querido irmão, irmã, a palavra ainda tem poder, a palavra de Deus ainda age, a palavra de Deus ainda é cumprida nas nossas vidas. Agora vem cá, Ana não saiu de lá grávida, saiu? Não. Ela não saiu de lá com um filho no colo, saiu? Não. Mas o texto diz em seguida, que depois dessa palavra, ela saiu dizendo, vou comer. E diz o texto que o seu semblante já não era mais triste. Percebe como a palavra de Deus mexe com a nossa estrutura? A palavra de Deus mexe com a nossa estrutura. A palavra de Deus mexe com a nossa vida. A palavra de Deus precisa mexer com o nosso ser. A palavra de Deus precisa mover a nossa estrutura, mexer a árvore. Ana saiu daquele encontro, daquela oração, depois da palavra que o Eli trouxe a ela. Diz que ela já não era mais triste e ela comeu. Ela só tinha uma palavra. Ela não tinha um resultado, mas ela tinha uma palavra. Nós podemos ter todas as dificuldades possíveis, mas nós temos uma palavra. Podemos ter todas as adversidades que a vida está aí para oferecer, mas acima de tudo isso nós temos uma palavra. E essa uma palavra, ela é suficiente para cumprir e para cobrir todas as adversidades que surgem na nossa vida e no nosso caminho. Sabia disso? Nós temos uma palavra, e essa palavra não é de homem, essa palavra não é de um líder, essa palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus, ela tem o poder para penetrar até a divisão da alma, além do espírito, lá entre juntas e medula. Essa palavra é apta para discernir a intenção da mente, do coração, da alma do homem. Não é à toa que ele disse, olha, que Deus realiza o desejo do seu coração. Deus tem hoje uma palavra para o seu coração.
e que você possa pegar essa palavra e dizer assim: não, essa palavra é para mim. Deixe de apontar para quem não veio, deixe de achar que a palavra é para quem não está aqui, mas comece a falar como disse Samuel na sua juventude: Senhor, fala, porque o teu servo ouve, fala, porque o teu servo te escuta. Nós só temos uma palavra, e essa uma palavra, ela é suficiente. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ana saiu de lá, o semblante já não era mais o mesmo, já não era mais triste, ela não saiu mãe, mas algo mudou. E a palavra de Deus, ela não muda de fora para dentro, não é verdade? A palavra de Deus, ela não muda de fora para dentro, ela muda de dentro para fora. Já começa a mudar, a cara que estava ranzinza, a cara que estava azeda já começa a mudar. As ações ou as atitudes de depressão, de choro, de tristeza, já começa a mudar. Por quê? Porque Deus tem esse poder. Deus tem esse poder através da sua palavra. E aí a quinta lição está dentro dessa ação da quarta, que Ana saiu mudada pelo poder daquela palavra. E diz o texto que ela saiu dali. O texto vai dizer isso, que ela coabitou com o seu marido. Eles tiveram relação sexual. E aí eu peguei esse ponto para dizer que Deus espera de nós que nós possamos lutar dentro dos nossos sonhos. Seja qual for o teu sonho. Não dá para que eu possa viver algo novo, mas dentro daquele meu sonho eu não faça nada. Não dá para que eu queira me formar numa faculdade, mas eu não queira estudar. Eu estou parafraseando o que Ana fez. Ela saiu de lá e diz que saiu diferente, rosto diferente, atitude diferente, e eles foram namorar. Dentro do seu sonho, ela agiu. E aí nós podemos pegar isso e aplicar para a nossa realidade daqui hoje também, que pode ser essa, mas pode ser outras diversas. Qual é o teu sonho? Deus espera que você haja dentro desse teu sonho. Você tem um sonho? Então comece a agir. Deus não vai fazer por você o que você tem condição de fazer. É um trabalho? Então se prepare para esse trabalho. É uma faculdade? Então estude, corra atrás. É uma promoção? Então se esforce, se capacite, se instrua, realize. É um ministério? Então, ei queridão, então busque de Deus. Faça algo para que o teu sonho torne-se realidade. É claro que na sua essência ou na sua totalidade não depende de nós, mas o que nós podemos fazer, temos que fazer. Trabalhe dentro do teu sonho. Haja. Ação. Deus espera que nós tenhamos ação dentro daquilo que o nosso coração deseja. Eu posso estar falando para alguém aqui que está se perguntando: poxa, mas eu vivi isso, eu estou vivendo isso há tanto tempo, e eu nunca pensei assim. Porque você achava que Deus ia fazer tudo por você. E Deus não vai fazer tudo por você no sentido de excluir a tua ação. Deus não exclui, Sara, a nossa ação. A nossa ação é a nossa ação. Sexto, correndo. Sexta atitude que Ana nos traz aqui como ensinamento é que Ana soube esperar. No versículo 20 diz que Ana foi mãe no tempo devido. Dentro do tempo. É fácil? Dentro dos processos difíceis, esperar mais um ano, mais um ano, mais um ano? Não. Mas o Salmo de número 40, versículo 1 diz que Davi fala: esperei com paciência. Olha só, preste atenção onde está aí a mudança. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor traz a
a verdade de estar nele, de continuar nele, de permanecer nele. Eu espero, mas eu não abro mão do meu Senhor. Não está dando certo, mas eu não abro mão do meu Senhor. Não aconteceu, mas eu não vou abrir mão do meu Senhor. Ainda não realizou nada, mas eu continuo com o meu Senhor. Por quê? Porque eu continuo esperando no Senhor. Não é esperando o Senhor, é esperando no Senhor. Eu estou com Ele, não deu nada certo, mas eu não vou abrir mão dEle, porque eu sei que eu estou nele. E a vontade dEle é a vontade que vai vir para a minha vida. Espere no Senhor, querido e querida. Se ainda não aconteceu, você está agindo, está trabalhando, está buscando de Deus, já mudou a chavinha, está orando, está buscando, está jejuando. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Correndo, para terminar. Ana, no versículo 21, diz que Ana, o voto que ela fez, agora o menino nasce, o menino vem, e mais um ano se realiza na vida de Ana, e mais uma vez, mais um ano ela vai subir para o templo. E diz a Bíblia que agora não mais a família diferente, agora uma família completa. Uma família completa. No versículo 21 diz que agora ela vai ao templo com a família reunida e vai ao templo para cumprir ou pagar o seu voto. Sim ou não? Para cumprir o seu voto. Imagino Ana indo. E aí o texto não vai dizer, né? O texto não diz, mas eu imagino Ana subindo. Irmãos, aquela mulher que andava corcunda, semblante azedo, agora vai empoderada, né? Ereta, olhando para os lados, porque outrora não olhava com vergonha, era reprimida, só que em momento algum o texto diz que a vontade dela era esfregar na cara de alguém. Não, ela só queria pagar o voto que ela fez ao Senhor. A sexta e última lição é: as maiores realizações da sua vida, você não pode esquecer aonde eles aconteceram. Deixa eu explicar para você, vem cá. Ana obteve o milagre lá no templo. E o texto diz que quando ela recebe o menino, e ela agora vai no ano seguinte para o templo, ela vai para o templo entregar o que Deus havia lhe dado lá. Vem cá. Nenhuma bênção, por mais bênção que ela seja, por maior que ela seja, pode nos distanciar da fonte, da essência, do princípio, de onde começou. Porque agora tem uma casa, então agora, imagina assim, imagina que agora tem uma casa muito bela lá na praia. Qual que é a praia mais chique de São Paulo? Eu não sei qual é. Praia Grande. Praia Grande, Praia Grande. Aí comprou uma casa lá bonita, com piscina. Deus deu condição. Esquece de Deus, esquece de tudo. Agora todo final de semana ele está onde? Na casa. Nem veio agradecer a Deus, nem veio testemunhar, Margarida. Ana entendeu: aonde foi gerado é aonde eu preciso estar. Eu posso até passar um pouquinho aqui do nível e ir lá para cima e dizer o seguinte: se nós entendemos que a nossa vida tudo começa em Deus, nós não podemos abrir mão de Deus em momento algum da nossa vida. Ana entendeu: eu tenho que levar o meu filho lá, porque foi lá que foi gerado, através de uma palavra de um profeta, de um sacerdote, de um pastor, de um pregador. É lá que eu tenho que correr, porque eu quero entregar a Deus, lá na fonte, lá na essência, lá onde tudo começou. Eu não vou me esquecer. Se os problemas não podem, não devem nos tirar da presença, da casa, do altar, as bênçãos também não. Se as dificuldades não podem ou não devem nos tirar da presença de Deus, as bênçãos muito menos.
As bênçãos precisam ser de fato bênção. E quando a gente tem bênção de Deus e entende que a bênção é de Deus, a gente quer continuar perto de Deus, para que Deus continue estando conosco, para que Deus continue, aleluia, manifestando o seu poder sobre a nossa vida. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Quero terminar aqui, mas antes de eu terminar, eu sempre faço isso, como sempre, eu termino a mensagem fazendo uma conversa para quem está presente, para quem está acompanhando pela internet. Tudo começou na vida de Ana, lá no templo, porque ela entendeu que ali havia a manifestação de Deus através de uma palavra. E eu quero dizer a você que está aqui hoje, que está distante, que está afastado, ou que ainda não fez a sua fala direcionada a Deus, para que Ele seja de fato o Senhor da sua vida. Eu quero te convidar nesta hora, você que quer reconciliar com Deus, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, a você que quer depender de fato de Deus, eu quero orar por você. Se você está aqui nessas condições, afastado, distanciado, sei lá como você pode entender isso, mas você sabe a vida que você está levando. Eu quero orar por você nesta hora. Você que está em casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração, nós iremos orar por você. Amado da nossa alma, da nossa vida, nós te glorificamos por essa palavra. Nesse dia, nós sairemos daqui com a palavra, que é tua palavra. Nós sairemos com essa palavra, e essa palavra fará com que se realize no nosso coração o desejo que só o Senhor sabe que existe e que há em nós. Eu quero pedir ao Senhor que alcance essa vida que está com o braço aberto, com a mão levantada, com a mão no peito, no coração, expressando agora o nível de rebaixamento que ele está, de humilhação, mas ele olha para ti e diz: Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o grande, é o poderoso, é aquele que salvou a humanidade através do envio do teu filho, além da morte de Jesus. E eu me rendo ao Senhor, dizendo a ti que eu reconheço o sacrifício da cruz, eu reconheço o sacrifício do Calvário, eu reconheço a tua morte como pagamento por minhas dívidas. Acolha este homem, essa mulher, que agora se rende a ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.